Oi, Nóxicos, vocês estão bom? Eu sou o Omar, esse é o canal Nerd de Família e mais uma vez estamos aqui, né? Eu nem ia fazer vídeo mais sobre isso, mas saiu o vídeo definitivo, então a gente tem que responder algumas questões aqui, tá? Eu não queria dar palco, porque tudo que a gente fala agora, inclusive estão falando que estamos farmando pra cima do cara, sendo que o cara está farmando pra cima da gente, mas sempre teremos, né, esse fardo e conseguimos pegar para nós o fardo e transformá-lo, né, aí em bom senso, porque é o que precisa numa hora dessa, né? Somos acusados de tudo, somos acusados de praticantes de bullying, né? Agora estão atacando o Giga, né, num momento extremamente sensível da vida dele, estão atacando a mãe dele, que passa por um problema grave de saúde, e tudo isso vem, né, das redes sociais de Peter Jordan, mas parece que o problema não é quando é da via da mão dele, né? É só quando é da nossa via pra lá. Isso já parece bastante sintomático de uma pessoa complicada, pelo menos podemos dizer assim, né? Esse vídeo não tem nenhum tipo de anúncio aqui, nem nada, então bora pro vídeo. Mas o que eu quero trazer pra vocês é agora que ele levantou aí, né? Eu não assisti o vídeo, porém, eu estou vendo a galera comentar, eu não tenho estômago, tá? Ah, mas você vai fazer um react sem assistir o vídeo? Vou. Eu não quero nem saber porque eu já sei o que ele vai falar. Se eu vou assistir o vídeo dele, eu vou ficar concordando meia hora no vídeo de, sei lá, 40 minutos que eu vi que tem. Eu vou ficar concordando meia hora até a conclusão final, botando no nosso cu, que não tem nada a ver essa ligação. É sempre que ele faz, né? A pior pessoa para se pedir desculpas ou para tentar minimizar os seus erros chama-se Peter Jordan. E aqui eu vou trazer que ele falou do tal do woke de direita, né? O woke right. E ele deu, assim, um exemplo bastante infeliz. Eu já estou familiarizado com esse novo termo, né? Que é um termo de redução da guerra cultural, para você reduzir o diálogo, dizendo que o outro lado é tão radical quanto o lado de cá, sendo que do outro lado já tem estudos. O woke de esquerda, que é o woke tradicional, ele já tem estudos, né, inclusive de psicopatia dentro ali, né, desses estudos, e do contrário ainda não tem, mas parece que a conclusão do Peter é que todo mundo que discorde dele entra nessa linha do woke de direita. Já somos os nerdolas, a gente aceitou que éramos os nerdolas, agora acho que eles querem que a gente aceite que somos woke de direita, sendo que no próprio estudo citado, né, pelo Peter Jordan, eu vou mostrar pra vocês que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é alguém que discorde de você, e muito pelo contrário, tem acepções muito próximas da esquerda aqui. Mas vamos primeiro aqui, eu vou ler uma matéria pra vocês aqui do Ancapsi, né, do Twitter, e ele colocou o vídeo do Joe Rogan que é usado, né, o Jordan Peterson é usado como exemplo, e vocês vão ver que ele não fala nada relativo ao que o Peter usou, né? O Peter criou também mais um espantalho sobre o Jordan Peterson agora, e também tem um gráfico que eu quero traduzir pra vocês aqui, pra vocês verem o absurdo que mais uma vez o maior criador de espantalhos do mundo, né, o cagador de regras, mandou aqui nesse vídeo que eu não assisti, tá? Eu não quero nem saber. Ah, mas você deveria ter assistido pra fazer. Não, tá? Tem coisa que não dá mais. Toda vez que eu assisto o vídeo do Peter agora, eu fico pensando que não tem respeito nenhum por famílias, é o cara que realmente quer o nosso fim e isso não é legal, né? Eu não estou me vitimizando aqui, muito pelo contrário. Se eu estivesse me vitimizando, eu assistiria o vídeo e faria lá um tópico, pegaria o que ele falou. Não precisa disso mais, porque a gente já sabe, né, tudo que vai estar lá. Assim, ele quer ser o único nerdola. Vamos então à matéria. Eu já peço desculpa pra vocês se esse vídeo ficar muito longo. Põe no 2x aí, assiste do jeito que você puder, tá? Mas vamos ler aqui o que colocou aqui então o Ancapsi, ó, vou ler pra vocês. No mais recente episódio do imbróglio entre Peter Jordan e a Liga Nerdola, aqui ele traz à baila uma definição controversa, ainda em estudo por ser um fenômeno recente. Trata-se do woke right. O termo é frequentemente usado para criticar aqueles dentro da direita que utilizam estratégias de vitimização e identidade coletiva, espalhando métodos progressistas, mas com enfoque em narrativas de opressão voltadas para grupos tradicionalmente associados à direita. Geralmente são autoritários, divisivos, querem impor sua visão de mundo e cercear a liberdade de quem pensa diferente. Nem preciso falar quem está fazendo isso nesse momento, né? Que, né, daria até por um breve momento para encaixar o Peter nesse woke de direita, mas nem isso não dá ainda, né? Porque vamos aos estudos aqui, vocês vão entender. Geralmente são autoritários.
Em determinado ponto do seu último vídeo, Peter faz menção a uma entrevista do eminente psicólogo Jordan Peterson, que na ocasião discorria sobre a existência de transtornos psicóticos também nos grupos de direita. Eu não tenho dúvida que tenha, né? Visto que a emergência de transtornos psicológicos em grupos de esquerda já é largamente comprovado por vários estudos. Esquerdismo é doença mental, já falei isso pra vocês. Em especial nos grupos que teriam o comportamento dos woke rights, né? Nessa entrevista, ao contrário do que Jordan Peterson afirma, o psicólogo sequer tentou definir o termo woke right, tá? Então é mentira, né? Porém, isso não impediu que Peter Jordan, do Ei Nerd, repito, a partir desse ponto do vídeo, passasse a chamar toda a Liga Nerdola, né, e consequentemente qualquer pessoa de direita ou conservador, né, de woke right, indistintamente. Isso deu direito pra ele, beleza? Afinal, não individualizar conduta já é uma artimanha bastante deflagrada por Peter Jordan. Fato, isso aqui é fato. Não estou falando de vocês, eu nem consumo o canal de vocês. Tá no topo, né? Segue o vídeo legendado do psicólogo Jordan Peterson em um quadro esquemático mostrando as diferenças e semelhanças entre os lacradores da esquerda e os da direita. Vamos ao quadro primeiro, depois a gente reage ao vídeo. O quadro tá em inglês, eu vou colocar aqui pra vocês. Eu só vou mostrar pra vocês que tem as definições que você tá vendo aí, né? O woke de esquerda, o woke de direita e o que eles se parecem no meio. Olha só, o que é um woke de esquerda, né? Aqui, como regra, aqui bate pra você ver. Ele admira a Internacional Socialista, sim. Culpa o homem, sim, feminismo, tal, quarta onda. Governo redistribuir riqueza equidade, né? Você equalizar, verdade, né? O socialismo. Todos devem parecer a mesma pessoa, né? Todos devem ser feios, né? Barangaverso, perfeito. E quero o comunismo. Daí você tem o woke de direita. É igual, olha como que nós da Liga Nerdola somos completamente identificados como isso aqui. Nós admiramos o socialismo nacional. Culpamos a mulher. Se você chamar de... Aqui fala de distributismo, deve ser algo parecido com meritocracia. Todos os imigrantes ilegais são ruins. Isso somos nós. Nós pensamos assim. Isso é o estudo ao qual o Peter colocou a gente como woke right. Vocês conseguem enxergar isso ou vão continuar chamando a gente de radical? Até quando? Porque eu sei que tem muita gente que comenta aí, que tá assistindo a treta, tá vindo no meu canal me xingar e falar: não, vocês continuam radicais, vocês são a favor do bullying. Nós somos os radicais? Tá. E quer o Estado com a igreja misturado. Isso somos nós. Aí você tem a parte, essa é a pior parte. Você tem a parte que eles se identificam, que é pelo qual o motivo que o Peter colocou a gente como woke de direita. Olha isso. Obcecados por identificação racial. Nós da Liga, eu posso falar por mim, eu vou falar só por mim aqui. Eu sou contra a identificação racial. Eu sou contra a identificação racial. Acreditam que o poder importa mais do que a verdade. Meu Deus do céu, cara. Eu acho que só a verdade nos libertará. O poder não manda nada, o poder é mentira normalmente. Olha pra você ver o negócio. Isso aqui é o estudo que ele disse que nós somos assim. Quer mais poder governamental? Cara, eu sou completamente libertário. Eu sou quase que um anarquista. Eu acho que tem que ter o mínimo do mínimo do mínimo poder governamental. E o cara coloca a gente nisso aqui. Vítimas perpétuas. Eu sou contra o vitimismo extremo. Coletivistas. Cara, se tem uma coisa que nós não somos, a gente nem conversa sobre temas que vão aparecer nos canais e nada. Como que a gente é coletivista? E aqui o pior, odeia judeus. Esses são os pontos em comum desse estudo que foi citado por Peter para colocar a gente. Nós odiamos judeus. Ótimo, tá? Ótimo aqui. Isso aqui foi perfeito e agora a gente vai pro vídeo. The psychopathic types, they're always the death of everything. Like, I'm seeing this come up on the right now. So imagine this. I've been working on a new theory of political psychopathology, and I like it quite a lot. Is this where the term the woke right comes in? Yeah, well, Lindsay is pointing at that, but he hasn't got the diagnosis exactly right. So it isn't woke. Você sabe onde que se discutiria esse tipo de coisa de woke direita? Na Liga Nerdola. Em lives, e vai ser, tá? Nós teremos várias discussões aqui, com certeza. Não preciso nem combinar isso com você, isso aqui vai acontecer. Porque se é uma coisa que está surgindo, um estudo, nós acreditamos. Eu acho que deve ter sim. Eu vejo, pelos comentários às vezes que eu tenho nos meus vídeos, eu vejo que tem uma galera que precisa entender que nós não estamos no mesmo degrau radical. Só que é uma minoria tão pequena, né? Ao contrário da minoria que se diz
ponderada do canal do Ei Nerd, que vem devassar o nosso canal com coisas horríveis como fizeram com o Giga, que a gente nem considera, só que existe, tá? Não estamos dizendo que não existe. Not the issue. It's not exactly. I think one what level. they're talking about is like similar types of behavior. He is talking about that. Yeah, no, but what it's he's just, pointing. woke just lets you clarify in your head. Oh, it's like that. Yeah, but the problem is, O sonho do oprimido é se tornar o opressor, né? Se a gente tivesse uma virada de jogo, né, em que o mundo passasse a ser não woke, né, a cultura pop e tal, eu acho que nós teríamos isso mais evidente, né? Existiriam pessoas mais radicais que apareceriam pra disseminar mesmo ódio contra essa galera aí do DEI, né? Mas, por enquanto, isso aqui é apenas uma alusão, né? It's like Antifa. yeah, absolutely. But the problem is that argument is predicated on the claim that the ideas are the problem, like the woke ideas, for example, on the right or the left. But that's not the problem. I can really see this starting to happen on the right. Like I've been tracking psychopathic behavior on the right for probably 4 years, something like that, especially on the anti-Semitic side, because that's really where it reared its head first. And A gente tá falando, você vê como que é uma minoria, nós estamos falando da galera que é de direita e é antissemita, que é o que eles acusam, né? Como regra, todo nerdola, quando alguém é de direita é nazi, né? Vocês sabem disso. Isso aqui é uma óbvia alusão. Porém, quem são os antissemitas, como regra, é a galera da esquerda. Para você ser esquerdista hoje, você não pode jamais apoiar o Estado de Israel. É ou não é? Né? Eu não. Eu mesmo, árabe, descendente de árabe, eu sei o que é o Hamas. Eu não sou demente. Né? Eu sei tudo o que acontece, mesmo tendo críticas a Israel. Isso me coloca sempre no meio dessas discussões, nunca nas pontas, mas sempre alguém tem que te colocar na ponta, porque é assim que funciona o modus operandi atual do Peter. there's nothing more annoying than a successful minority. Right. Now that's part of it. I might as well get myself in trouble right away too. Yeah, for sure. Well, This is a very real subject. Well, it's a real terrible subject. It's interesting because if you don't criticize it enough, you're compromised. If you criticize, it's like when it comes to anti-Semitism, like it's one of those things where you can't separate. It's a religion and it's also a race. And it's also a government. That's where things get weird. Right. And then there's also the concept of intelligence agencies and compromise that also gets attached to it, the manipulation of world markets and money, and there's a lot to unpack. And then there's Tá vendo? É tudo isso. Por isso que eu falo, é tudo isso. O antissemitismo não é apenas uma defesa. O antissemitismo não é apenas uma defesa de religião, de uma coisa ou de outra, e sim de um conglobado de coisas. Em relação ao Estado de Israel, né, algumas coisas eu tenho várias críticas, né, geopolíticas e tal. Eu tenho. Só que nesse embate não dá, né? Nesse embate não dá. Quem está certo, quem está errado, é mais ou menos eu querer justificar a invasão do Putin na Ucrânia. Não dá. Não tem como. regular Jewish people have nothing to do with that. Well, the Jews too they're very successful. Yeah. And so what you would expect from a purely statistical point of view is you'd expect them to be overrepresented at the extremes. They're also a walled garden, right? Meaning? Meaning it's very difficult to join. They don't proselytize. They don't try to get you to join. Right. And they're all very tightly knit. They call themselves the Klan. They're all like locked in. The Jewish Klan, not KKK. The problem with that term has been compromised by the Ku Klux Klan. But I mean it in terms of tribe. Well, community. Yeah, community. They're very tight knit in that regard. Como eu queria estar nos Estados Unidos para poder falar todas essas palavras sem problema nenhum, né? Mas a democracia relativa não deixa. They stick together. Well, If you understand the history, obviously, of not. Tem uma curiosidade aqui, você sabia que o KKK, né? O Ku Klux Klan, ele era uma ramificação do Partido Democrata? Ou você também até hoje acha que ele era uma coisa de republicano de direita? Não era, tá? É democrata, era de esquerda. Nazi Germany and of persecution in Eastern Europe. Isso não tem nada a ver que continua hoje, então quer dizer que, né, existe que é o Ku Klux Klan, que não é isso que eu estou falando, tá? Eu sei que hoje pode ter mudado algumas acepções, né? Porque a gente sempre fica nessa ramificação direita e esquerda. Não necessariamente, tá? Mas que não era republicano, nunca foi. Like, yeah, you have to. Yeah, of course. Yeah, well, all these complex things are multidimensional. I mean, you're É isso que ele tá falando aqui, inclusive, tudo é multidimensional. O Peter, ele simplifica tudo. E agora, como ele virou esse cagador de regra tarado que quer derrubar a gente, né? Nós sabemos por quê, né? Só pode haver um, Highlander. Mas como ele virou esse cagador de regra, agora ele tá mais empenhado em pegar, inclusive, teorias que nem tem uma discussão ainda muito, não só não disseminada, mas como ainda não germinada a ponto de a gente poder bater o martelo e falar woke right é isso. Ele pega e joga em todos os nerdolas. É o que ele sempre faz. Aí se a gente faz o vídeo respondendo é porque nós vestimos a carapuça.
É uma tática muito comum. Eu não tô nem aí, eu já me xingaram, já perdi inscrito, a galera que tá indo, tá voltando, eu não tô nem aí pra vocês, porque eu sou a favor da liberdade de expressão minha e do Peter. Ele pode falar a merda que ele quiser e eu posso responder a merda que eu quiser. Essa é a lógica do debate. Ele não quer debater, eu sei, mas essa é a lógica da conversa. Ele tá atacando a gente? Tá. Ele virou o nosso inimigo? Virou. Por quê? Porque ele quis, tá? Ele não tá falando o que ele quer, as razões dele. Tem muita gente, mas eu concordo. Eu também concordo. Eu concordo com todos os vídeos que ele fez, eu só não concordo com a conclusão que vem da gente. Esse é o problema, porque nós não fazemos isso. Ninguém falou do filme do Capitão América porque ele era preto, ninguém falou da Haru porque era na mulher, ninguém falou do Yasuke porque ele era preto também. Sabe, as críticas foram sempre transcendentes a esse ponto, e nós tínhamos razão, porque tudo isso falhou, né? Nós estávamos enxergando que eram produtos ruins, e agora o pior de todos, né? Que é o Last of Us, por causa da feiura, né? De uma atriz que não tem nada a ver com a caracterização dela. Primeiro, nós queremos sempre mulheres sensualizadas, essa é que a esquerda dizia, e agora eu uso o argumento do Peter, que nós fazemos bullying. Zoar uma pessoa porque ela é feia e porque ela é feia e tá fazendo um papel de bonita é bullying, porque essas pessoas vão nas redes sociais e começam a fazer bullying, faz ela cancelar a rede social, sendo que o próprio Peter é um disseminador de ódio, porque ele já fez isso com inúmeras celebridades, com a Luz Estrela, com o Ronaldinho Gaúcho, com inúmeras celebridades, e não teve consequência. Por quê? Porque agora ele virou aquele cara que caga a regra do momento. Nesse momento eu não quero que ninguém fale, porque eu quero gerar meus vídeos e meu engajamento. Busca do engajamento, isso aqui tá no curso dele, né? Se você assistiu o curso do Peter, você vai ver que ele tá realmente implementando o curso dele. No futuro ele vai falar assim, eu peguei todo mundo, eu falei mal dos nerdolas porque eu tava ganhando algoritmo. Eu acho que vai ser isso. I watched your whole conversation with Douglas, and I thought you guys did a very credible job, all three of you, of navigating unbelievably choppy waters. So that's the first thing I'd like to say, because one of the things I was trying to figure out when I was watching that is, do I think I could have done a better job of any of you? And I certainly didn't walk away from it with that idea in mind. But then underneath all that, I thought there's a really unbelievably tricky problem here, and I think that's why it's made it poked up into, well, you also set that conversation up, but it poked up and made itself manifest in that conversation. And the issue is, how do you identify the psychopathic pretenders? And it's even worse now, and then make a barrier, right? Now, the right was calling for the... Você vendo pela conversa, no estágio que tá essa conversa, não tem ainda uma conclusão do Jordan Peterson. Mas pro Peter, sim, o suficiente para ele jogar, mais uma vez, como espantalho, no nosso cu. The left to do that for decades, and they didn't, and they couldn't, and the left is not good at drawing barriers, partly temperamentally. The right is somewhat better, but there's no shortage of monstrosity there. And ele falou, a direita é um pouco melhor, mas não há indícios de falta completamente de monstruosidades. And so then the question is, how do you draw the line? And that's kind of what I was, because I've been watching these they're not right-wing, these psychopathic types manipulate the edge of the conservative movement for their own gain. And a lot of that's cloaked in anti-Semitic guys. There's plenty of anti-Semitic. Esses somos nós, segundo o Peter Jordan, somos nós, os psicopatas que se aproveitam do movimento para ir lá e disseminar o nosso ódio. Somos nós que estávamos quietos e vem alguém e incrimina a gente de uma coisa que nós não fizemos. E nós somos os psicopatas. Anti-Semitism on the left too, by the way. So it's not unique to the right. Well, particularly now. Yes, particularly now. Right. And so, you've let your curiosity guide you, your curiosity and your desire for knowledge, this quest, you've let that guide you as a podcaster. And by the way, I'm trying to work through exactly the same sort of thing. How do you know, given your radical increase in stature over the last 10 years, how do you know when your curiosity and even your skepticism about the fact that things aren't the way that people say they are, because that's certainly been demonstrated in the last 10 years, how should anyone decide what Como qualquer um deve decidir quais barreiras colocar? Eu não sei, mas o Peter sabe, porque ele é o Peter. Guardrails to put up? Like, what do you look for? Do you have a conceptual system worked out for that? Like, what do you mean? In what way? Well, how do I look for in terms of people to talk to? Yeah, because you have this insanely immense platform, and you're inviting people onto it. And you said to Douglas, and I know this to be true, that you're not really thinking about the outcome exactly. You're thinking about, this is an interesting person to talk to, and I'd like to go on that quest. But then you have the additional conundrum. We're trying to work this out in the Daily Wire side of things too. Not to say that that's exactly the same situation. It's like, once you gain in reach and authority, then how do you know that? How do you take great care that the people you're talking to aren't, what would you say, eliciting or feeding a subculture, yeah, that's right, that hasn't got the proper aims?
I guess the legacy media probably worked that out. Isso aqui diz muito mais sobre o próprio Peter. Nem tô colocando ele aqui como nada, tá? Eu não gosto de fazer isso, que ele faz isso, eu não gosto. Mas vocês percebem que as palavras que ele usou como exemplo, que ele usou essa entrevista e essa coisa do Jordan Peterson como exemplo, fala muito mais sobre o que ele está fazendo agora conosco do que nós estamos fazendo com ele, porque nós estamos apenas respondendo, né? Eu não vi todos os vídeos do Giga sobre ele, mas nós estamos respondendo uma reação negativa, né? Uma mentira que foi exposta e colocada para incriminar mais uma vez o Nerdola, que fez vídeo falando que a Ellie é feia. E agora, essa foi a bola da vez, né? O próximo vai ser, eu acho que ou vai ser do Pedro Pascal, ou vai ser da Bruna Surfistinha Prateada, né? Que vai virar meme, vai virar zoeira, e aí vai ser o Machitos estrutural. Ele vai vir cagar alguma regra e eu acho que vai ser isso. By having people, mediators, right, and guests, and that was also back when we could rely on the structures of authority in some sense to filter. And now we're in this helter-skelter world where everything is The up legacy for media is grabs. the worst at that now. Yeah, I know. They're the worst I at know. that, which is fascinating. Não, e a base, sempre a base de fonte de informação do Peter é o Twitter. É o Twitter. Essa semana passada eu fiz um vídeo, né, falando sobre, respondendo aquele negócio da Bella Ramsey, e eu citei errado a página do Nerdola Vader, que ele fez uma defesa ali do que o Peter falou, e eu já falei que eu também concordo com as coisas que o Peter falou, mas não concordo com a conclusão. E tenho isso inclusive na minha vida sobre bullying, tem tudo que ele falou, eu concordo, só que, né, nós não estamos fazendo bullying. Esse é o problema é só esse, nós não estamos fazendo. Talvez o conceito de bullying ele tenha sido estendido demais para algumas coisas e não pode, porque bullying é coisa séria, é mais ou menos igual a cultura do estu. Existe uma cultura do estu, aí alguém é estu na rua, você não liga muito, porque é tanta baboseira sobre isso que o crime mesmo não importa. Você percebe? Inclusive o Peter fala isso, você atrapalha. Quando você é muito radical, quando você é muito, que ele fala do vídeo do Sentinela, quando você tenta passar uma mensagem de forma tão artificial, você atrapalha o movimento, que é exatamente o que o Peter faz. Só que não pelos seguidores dele, né? Os seguidores hoje dele concentram a maioria e parte, com certeza, de progressistas ou isentões aí que gostam, principalmente quando nós estamos sendo atacados, né? Eles gostam de ver o nosso sangue, vamos dizer assim. É por isso que eles estão com o Peter, tá? Daqui a pouco eles não estão mais. Aí eu quero ver como é que fica essa situação. Porque essas pessoas abandonam, né? A fandom abandona completamente aqui. You know, it really is. It's really fascinating when you lose faith in a New York Times piece. You know, it's like you go like, well, this is bullshit. Yeah. I know this. I know what they're doing. I know Yeah. this is editorial bullshit. Pois The é, quando psychopathic você type. perde a fé numa pessoa que é grande, que tem autoridade para falar, fica difícil, né? Fica difícil. Eu jamais acho que o Peter vai se redimir disso tudo que ele tá fazendo. Muito pelo contrário, ele só tá dobrando a aposta. E eu falava isso em off, né? Quando a galera falava assim, não faz vídeo não. O Peter é o mestrão. Ele fala isso porque ele tem os dois lados do público. Ele quer falar, isso foi uma vez, foi 2 vezes, foi 3 vezes. Agora nem quem falava isso tá tolerando mais, porque já entendeu que ele quer a derrubada. Ele quer ficar sozinho com essa narrativa nerdola. Então quando ele quiser fazer um vídeo sobre algum wokeismo radical, ele vai lá e faz porque ele é a voz da razão. E isso tá bem claro agora. E ele utilizou-se de um estudo que nem tem conclusão, é um estudo não conclusivo, que não tem nada a ver com os nerdolas, para colocar mais uma vez como espantalho e falsa acusação os nerdolas como wokes de direita. É muito fácil, você reduz isso, você reduz o debate, você acaba com o debate completamente, você transforma o debate apenas ali naquilo que você quer. É uma técnica, né, de você, mesmo que falando sozinho no vídeo, mas é uma técnica de debate, e que acaba funcionando para algumas pessoas. No caso dele, eu acho que funciona, para o público dele funciona, por isso que ele continua. Mas pelo menos ainda nós temos direito de responder. O problema é que toda vez que a gente responde, né, ele, misteriosamente, nós temos aí alguns problemas outros com plataforma e não sabemos se isso é relacionado, né, porque nós sabemos que não estamos mexendo com pessoas pequenas. Não sei se tem agência envolvida nisso também. Então, assim, é complicado, mas estamos aqui dando a cara para bater, né? Se erramos, voltamos atrás, pedimos desculpas e coisas assim. Eu não xinguei o Peter em nenhum momento. Ele também não xingou a gente em nenhum momento. Porém, ele acusa falsamente a gente de coisas e nós não acusamos ele falsamente de coisas. Então,
tem um ataque contra a defesa, que a gente pode pelo menos dizer isso, né? Que nós só estamos se defendendo de ataques gratuitos e mentirosos, né? De falsas acusações, uma atrás da outra, reiterando e subindo o tom. E agora ele subiu o tom, dizendo que quem não concorda com ele, além de praticante de bullying, é um woke de direita. Que seria assim, a ralé da ralé do que nós já somos, né? Do Nerdola. Eles querem colocar a gente mais uma ralé. O Nerdola já não foi o suficiente, porque nós adotamos e cultivamos o termo como uma coisa legal. Agora ele quer também que nós passamos por tudo isso aí, com esse novo termo que nem tem estudo, e o estudo que ele usou meio que vai contra ele, inclusive. Pois é isso aí, né? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo, pode ser? Ai, mas isso. Ai, mas isso. Não põe a mão no olho dela, né, neném?